Galera Dascalos do Brasil e do mundo, vocês sabem como funciona o óculos de sol? Bem, moçada, nós vamos conversar hoje sobre fenômenos ondulatórios. E o primeiro que eu trouxe para vocês é este, que é o fenômeno que se chama polarização. Nota, a luz, ela é feita de várias e várias ondas. Se vocês olharem, colocamos para você vários e vários feixes luminosos. E quando esses feixes, eles incidem sobre um filtro, alguns passam e outros não. Como é que funciona isso? Você sai exposto ao sol, o sol muito intenso. Então a luminosidade é muito forte com relação aos seus olhos. Aí você coloca o óculos de sol. No óculos de sol existe lá um polarizador. Ele vai selecionar algumas ondas que vão entrar e outras que vão ser bloqueadas. Se você olhar para a figurinha, olha que interessante. É como se você tivesse uma grade. Aquelas ondas que vão passar diretamente pela grade, como se fossem os nossos dedos, olha, passa direto. Enquanto que aquelas outras que tendem a ir e voltar nesse sentido, simplesmente elas não conseguem passar por essa grade. Então, basicamente, o filtro polarizador funciona assim. Nota, você tem, primeiro aqui, várias e várias ondas, existe um filtro que bloqueia algumas e deixa passar outras. E depois, se você quiser, coloca um outro filtro que se chama analisador, que ao girar no horário ou no anti-horário, ele vai poder deixar ou não passar aquela onda que passou pelo primeiro. Então funciona desse jeito o seu óculos de sol. Não é só isso, não é? A polarização foi muito utilizada na parte do cinema 3D, que uma das lentes, no início, né, da década de 80, uma das lentes deixava uma onda passar e a outra lente deixava a outra. Ou seja, é como se você tivesse um polarizador com as grades assim do lado esquerdo e o outro assim do lado direito. Quando as luzes diferentes elas passavam, elas iam como informação lá no cérebro, lá no unco cerebral. E lá dava a formação da imagem, onde uma ficava um pouco para frente em relação à outra. Então dava a impressão de você ter algo que estaria em 3 dimensões. Então é muito interessante a polarização. Lembrando que apenas ondas transversais podem ser polarizadas. Então, se alguém te perguntar se o som pode ser polarizado, você fala que não. Por quê? Porque o som é uma onda longitudinal. Então, essa é a primeira parte do fenômeno ondulatório. Muito interessante. O segundo fenômeno ondulatório, muito interessante, estaria lá relacionado à ressonância. A ressonância, por exemplo, teve lá um evento trágico onde se aprende a ressonância na prática, que foi o desabamento da ponte de Tacoma lá nos Estados Unidos, que foi esta ponte aqui que desabou. Mas desabou por quê? Porque os elementos formadores da ponte, como sendo concreto, o aço, eles tinham lá uma determinada frequência de oscilação, uma frequência natural desses elementos. E por um azar danado, teve lá um vento, uma espécie de uma brisa, não foi um tufão, não foi um furacão, foi uma ventania. Só que a frequência da brisa é igual à frequência dos elementos naturais.
Ou seja, é como se você tivesse um balanço. Tá lá, você está balançando lá o seu sobrinho. Então, de repente, você empurra o seu sobrinho um pouquinho. Aí ele vai e ele volta. Na hora que ele volta, você empurra de novo. Ou seja, cada vez ele vai tendo uma oscilação maior. Foi exatamente isto aqui que aconteceu na ponte de Tacoma. O movimento da parte da ponte ia e voltava. Então, quando ele estava voltando, por um azar danado, o vento vinha e batia. Ou seja, a ponte absorvia a energia e, novamente, a amplitude aumentava. Ao retornar, o vento batia de novo e cada vez você teve um grau maior de agitação, o que acaba por destruir, em 1940, a ponte de Tacoma, nos Estados Unidos. Você também tem a parte associada ao fenômeno da ressonância aí no seu forno, no seu micro-ondas. Por quê? O que acontece é que os alimentos, eles são à base de água. Então nós colocamos lá o leite para esquentar, o Toddy, a macarronada, o arroz, o feijão, dentro do micro-ondas. Basicamente água. E existe uma frequência que é uma frequência operacional das micro-ondas. Nesse caso, a frequência que tem o forno é a mesma frequência natural da água. Então vai acontecer igualzinho à ponte de Tacoma. A molécula de água começa a vibrar e a energia do micro-ondas começa a incidir. O grau de agitação das moléculas vai aumentando, 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 e a temperatura do alimento vai cada vez subindo mais, até você ter o seu alimento quente. Ressonância é quando você está lendo lá um texto, o texto da prova, e você percebe que a frequência operacional é igual à frequência natural. Esse é o caso, por exemplo, além do micro-ondas, além da ponte de Tacoma que eu mostrei, a parte de sintonizar rádios. Então você está no seu automóvel e quer escutar uma rádio de X. Só que você tem que fazer com que o seu equipamento de rádio do carro esteja com a mesma frequência que a emissão da torre de rádio. Ou seja, se uma estiver transmitindo lá em 100 MHz e você coloca em sintonia a rádio do seu automóvel em 100 MHz, você vai pegar aquela estação. Se você passa para 103 MHz, então a estação que você vai recepcionar é uma outra. Então esse é um caso também muito interessante associado à matéria da ressonância. Não esqueça, ressonância é quando a frequência natural é igual à operacional. Nota, outro fenômeno super legal, e isso aqui foi um grande passo para a física. Repara que você tem uma onda que é a onda incidente. Então essas partes paralelas. E você vê claramente que a distância entre cada uma dessas linhas, que são essas linhas vermelhas, nós chamamos de comprimento de onda. Então se você perceber que esta distância, que se chama comprimento de onda, for mais ou menos parecida com a distância do buraquinho entre essas paredes, que nós chamamos de fenda, a onda vai contornar o obstáculo. Então isso aí explica o ato, por exemplo, do som contornar o obstáculo. O som contorna o obstáculo, nós trocamos a palavra contornar por uma palavra um pouco estranha. Chama-se difração. Ou seja, contornar e difratar é a mesma coisa. Imagine, você está aí no seu quarto e de repente alguém lá na sala te chama. Você não escuta? Escuta. Por quê? Porque o som contornou os obstáculos.
contornou a porta, contornou a parede e ele fez com que você escutasse. Você fala que o som difrata. Mas esse caso especial é algo até mais importante um pouquinho. Porque se você observar, no canto você tem máximo e mínimo, máximo e mínimo. Então muita gente entende como sendo claro e escuro, claro e escuro. Então, para você provar que existe esse claro e escuro, isso foi feito por um físico que se chamava Christian Huygens. E ele descobriu que neste caso aqui, a luz ela tem o comportamento ondulatório. Ou seja, você vai tendo uma onda que vai se expandindo, que vai passando, vai contornando, vai difratando por estas fendas, por esses obstáculos, e depois vão se encontrar, ocasionando a interferência construtiva, máximo, e a interferência destrutiva, mínimo. E esta experiência foi a experiência que, digamos assim, entrou em contradição com a teoria corpuscular da luz feita por Isaac Newton. Hoje, pessoal, nós sabemos que a luz ela tem uma natureza dual. Ou seja, ela pode ser onda, mas também ela pode ser partícula. Professor, mas ela é ao mesmo tempo onda e partícula? Não. Ou ela é partícula ou ela é onda. Isso vai depender do que você quer explicar. Aqui mesmo, no Dascalos, nós explicamos para vocês o efeito fotoelétrico em outro encontro. Para se explicar o efeito fotoelétrico, fez-se necessário que a luz fosse uma partícula, um fóton. Mas nesse caso aqui, você tem a luz como sendo uma onda. Então nós temos aqui dois fenômenos, que seria esse contornar dos obstáculos, que nós chamamos de difração, e mais a interferência construtiva e destrutiva. E já uma outra coisa super legal com relação a fenômenos ondulatórios é o que nós chamamos de batimento. Olha a diferença é sutil. Os batimentos, você tem que ter ondas com frequências próximas. Por exemplo, uma onda que seria a onda verde aí, tem uma frequência de 1000. E a outra onda, que seria aqui a onda vermelha, nós teríamos 1010, por exemplo. Uma 1000 e outra 1010. Não são frequências iguais. Iguaizinho era lá para a ressonância. Quando for batimento, as frequências são próximas. Então, quando há interferência desta onda vermelha com a onda, no caso a onda verde, você vai ter uma onda resultante. E esta onda resultante, ela tem essas regiões que vão se repetindo, nós chamamos de batimento. Para se calcular o batimento, você faz, digamos aí, a subtração. Você pega aquela frequência maior e tira a menor. No caso, 1010, você tira com 1000. Então, daria a frequência de batimento de 10 Hz. E se alguém te perguntar qual que seria a frequência da onda resultante, você faz a média aritmética das frequências. Então, você pegaria 1000, somaria com 1010, daria 2010, dividido por 2, teríamos 1005 Hz. Bom, pessoal, estes foram os principais fenômenos interessantes para as suas provas de vestibular. Você tem algumas contas, mas você pode perceber que é mais na parte técnica que são as explicações. Muito obrigado. Gostando? Deixe o seu joinha. Inscreva-se aqui no nosso canal.
deixe o seu like. Um abraço!